É membro da Comissão de Carteira Profissional de Jornalista pelo segundo mandato consecutivo. Em 2022 foi vencedora do prémio de primeiro lugar do Prémio Nacional da Comunicação Inclusiva, Tratamento da Violência Baseada no Gênero, com a reportagem intitulada de Drama de uma Vítima de Violência Psicológica. Em 2023 foi distinguida pela reportagem Comunicação Social com o Prémio Nacional de Direitos Humanos com o trabalho de jornalismo sobre problemática de doentes mentais na cidade da Praia. Elizabeth, pode já tomar lugar. O nosso segundo orador também, que ele faz parte da Record, Adalberto da Moura, que possui licenciatura em Ciências da Comunicação, com especialização em Jornalismo e Publicidade pela Universidade Jean Piaget de Cabo Verde. Atualmente é jornalista e apresentador da Record, onde apresentou o telejornal CV Noir. Atualmente é um dos apresentadores do programa Fala Cabo Verde e anteriormente também foi apresentador do programa Contacto Direto, na mesma emissora. Além das suas funções como apresentador, também trabalhou na Record por vários anos como gestor técnico e de emissão e edição por vários anos. Paralelamente também atuou como fotógrafo na sua empresa Moura Visual. Pode tomar lugar. Uma salva de palmas para a Elizabeth também. Convido também a Gisela Coelho, nascida em Vila de Conde, Portugal, que formou-se em Ciências da Comunicação na Universidade de Beira Interior, especializando em jornalismo, imprensa e escrita, colabora com a revista e a televisão interna da Universidade. Trabalhou na Rádio da Cova de Beira, jornal Voz Pova da Agência Portuguesa Imagens, antes de se mudar para Cabo Verde. Reside atualmente há 17 anos aqui em Cabo Verde e trabalha no jornal A Semana, Agência Cabo-Verdiana de Imagens, e jornalistas, fundadora A Nação. Em 2018 recebeu o Prémio Nacional de Jornalismo e título Melhor Jornalista do Ano na Gala Somos Cabo Verde, além de várias menções. E ela também possui um interesse no turismo e economia cultural. É ativista social e cultural. Entre 2018 e 2023, foi comissária e membro do Conselho Coordenador da CNDHC. Atualmente é vice-presidente da JOC. O palco também. Uma salva de palmas. Também convido mais uma colega da casa, Cassandra Silva, que trabalha na Record Cabo Verde, desde 2018, apresentadora e jornalista, vencedora do Prémio Nacional de Jornalismo da categoria Televisão referente ao ano 2019 e fez a licenciatura em Jornalismo na Universidade de Cabo Verde. Uma salva de palmas. Bom, já que todos já tomaram lugar, hoje vamos ter aqui um debate muito interessante sobre o tema liberdade de imprensa. Acredito que todos os jovens estudantes aqui têm esse tema em mente para debater algumas curiosidades e durante o evento vão poder fazer questões no intervalo, mas também temos no programas que têm à mão um QR Code que podem escanear e entrar numa comunidade onde podem deixar as vossas questões, comentários, caso queiram estar mais privados, ok? Mas para a abertura deste nosso programa, vou convidar a Elizabeth Dias para o discurso de abertura. Elizabeth, o púlpito. Muito bom dia a todos. Bom dia à vice-presidente da JOC, senhora Gisela Coelho. Bom dia ao senhor diretor administrativo da Record Cabo Verde, Éder Fialho. Bom dia aos representantes das universidades aqui presentes. Bom dia aos colegas da redação e um bom dia especial a todos os convidados. Agradeço a presença de todos os que responderam positivamente ao nosso convite para participar tanto de forma presencial como no ambiente virtual desta conversa aberta entre os jornalistas da Record Cabo Verde e os alunos do curso de Ciências de Comunicação, Jornalismo e áreas afins de diferentes universidades. Trata-se de uma ideia que hoje foi viabilizada no sentido de reforçarmos as nossas responsabilidades enquanto
um órgão independente e com grande responsabilidade no setor da comunicação social. Encaramos esta iniciativa apenas como pontapé de saída no quadro de vários projetos que temos por idealizar tanto em espaços de debates como este, assim como nas academias. Por isso, hoje, reunimos aqui, neste espaço, profissionais da área da comunicação social e os estudantes universitários que no futuro serão os nossos colegas. A Record é uma estação televisiva que privilegia e sempre o diálogo e está aberta para a troca de conhecimentos sobre os vários aspectos que nos ajudam, enquanto jornalistas, a enriquecer a nossa atuação em prol de um serviço público que contribua para a informação e formação dos cidadãos. À margem da conversa aberta de hoje, elencamos vários temas que, dentro de instantes, serão abordados e debatidos pelos colegas dos painéis que vamos apresentar hoje, com o intuito de promovermos uma reflexão conjunta entre os profissionais que atuam no campo jornalístico, os docentes das universidades, os futuros jornalistas e os demais profissionais da área da comunicação social que também estão aqui presentes. Esta conversa aberta está enquadrada no âmbito do mês de maio, que é dedicado à liberdade de imprensa. Entendemos que a liberdade de imprensa é um bem essencial e caro a qualquer sociedade democrática, por isso precisa estar sempre no foco das discussões quando o assunto é liberdade e democracia. Uma imprensa realmente livre não se autocensura, mas sim se autorregula. Como alcançar este equilíbrio nesta era das redes sociais, onde a liberdade e o dever de informar se chocam com o dever da desinformação e das notícias falsas, com impacto desastroso nos consumidores das notícias? Bem, são questões que daqui a pouco teremos a oportunidade de esclarecermos melhor com a minha apresentação e também com a apresentação dos meus colegas daqui a pouco. Uma vez mais, agradeço a presença de todos que estão nesta sala e também no ambiente virtual e tenho a continuação de um ótimo dia. Muito obrigada, Elizabeth. Ela tem uma bela voz, né? Mas vamos iniciar o nosso painel, né? E agora vou convidar ela para debater este tema, que acho que todos podem ter em mente, que é liberdade de imprensa versus responsabilidade de imprensa. Gisela Coelho, convido aqui para... Ou queres ficar ali, sentada? Então, esteja à vontade. E se lembrem, podem fazer questões na comunidade ou vamos fazer uma pequena pausa para perguntas e comentários, está bem? Ok, deixa-me afastar o microfone, que eu habitualmente já falo um bocado alto. Antes de mais, quero agradecer o convite à Record Cabo Verde, especialmente à Elizabeth, que somos colegas na Comissão de Carteira de Jornalista, já nos conhecemos há longos anos. E destacar também, não é por eu estar aqui neste painel, mas acho que é evidente o papel que a Record de Cabo Verde tem tido num jornalismo de proximidade das comunidades na cidade da Praia. E eu acho que esse trabalho tem sido refletido e reconhecido, inclusive em vários prémios de jornalismo que a Record de Cabo Verde, os seus jornalistas, têm conquistado. E, de facto, este trabalho da imprensa independente, livre, privada, digamos assim, que não é fácil, mas que é feito junto das comunidades da cidade da Praia, junto dos nossos bairros, que isso é um trabalho que só quem está no terreno sabe que não é fácil, não é? Não é fácil que as pessoas queiram dar a cara, não é fácil que as pessoas queiram falar, que aceitem serem filmadas, que nos contem, digamos, os seus problemas, os seus desafios, as suas dificuldades. E então eu quero enaltecer esse papel que a Record tem vindo a fazer nos últimos anos, a par de outros, de outra imprensa privada e às vezes a imprensa pública também, alguns órgãos, é preciso dizer isso. E então é uma honra para mim estar aqui e ver esta sala cheia de alunos,
porque daqui a uns anos, de facto, vocês, espero eu, sejam os futuros jornalistas, porque hoje em dia há muito essa tendência e depois isto já tem a ver com a própria liberdade de imprensa, essa tendência de as pessoas se formarem em jornalismo e muita gente seguir depois a assessoria de imprensa, porque acabam por ver que se calhar o jornalismo não é aquilo que estavam à espera, fora das salas de aulas. Então a minha primeira mensagem hoje é precisamente nesse sentido. Perguntem a vocês próprios porquê que estão a seguir jornalismo. O que é que vos levou a tirar o curso de jornalismo? E a partir daí vocês vão ter todas as respostas para aquilo que é a defesa da liberdade de imprensa, que é o tema que nos trouxe aqui hoje. Ora bem, a liberdade de imprensa, no fundo, é como qualquer outra liberdade, digamos assim, porque nós somos livres, não é? Como cidadãos, como pessoas, mas temos limites, não é? A sociedade impõe-nos limites, o viver numa sociedade impõe-nos limites, o sermos cidadãos também temos deveres e direitos, não é? Não é só direitos, também temos deveres. E na liberdade de imprensa também funciona um pouco assim, mas temos uma coisa que para mim é o pilar base, que é o serviço público, o dever de informar as pessoas, o dever de dar todos os elementos para que as pessoas possam depois construir as suas próprias análises e pensarem pelas suas próprias cabeças, como eu gosto de dizer. Porque o que é isso de dar a informação às pessoas? É permitir que tenham acesso a uma informação o mais rigorosa possível, verdadeira, transparente, isenta, não é? Porque nós aqui todos sabemos que vivemos numa sociedade muito partidarizada, não é? Muito politizada, em que às vezes nós estamos a fazer uma matéria num determinado bairro ou um evento e às vezes nós temos que questionar aquilo que é evidente e muitas vezes as pessoas dizem mas estão a perguntar isso porque tu estás conectada com o partido A ou com o partido B. Esse é o problema da sociedade cabo-verdiana, é o problema da democracia e é um problema grave que tem vindo a afetar o jornalismo em Cabo Verde e a própria liberdade de imprensa. Não é à toa que descemos 8 lugares no ranking da liberdade de imprensa este ano dos Repórteres Sem Fronteiras. Mas também temos que ter em atenção que houve outros países, digamos assim, que subiram. Então, se há países que subiram, naturalmente nós tivemos que descer alguns requisitos. E a autocensura, que é aquilo de nós às vezes nos inibirmos de fazer determinados trabalhos ou de aprofundar determinadas notícias, tem muito impacto nesta liberdade de imprensa, não é? Mas Cabo Verde é um meio pequeno, toda a gente se conhece, é muito comum a gente estar a passar na rua e vermos o Primeiro-Ministro e vermos o Presidente da República, ou estarmos num restaurante ou numa praia de mar e encontrarmos essas individualidades. E é pequenote, não é? E toda alguém se conhece. Então isso também reflete-se um pouco na autocensura, mas cabe a cada um de nós também estabelecermos essas barreiras, esses limites, digamos assim, onde começa, por exemplo, a amizade e onde está o lado profissional. E aí já entramos no campo da ética jornalística, não é? A ética é das coisas mais importantes, se não a mais importante para podermos cumprir a chamada liberdade de imprensa. Vocês aprendem tudo isso nas universidades, nas escolas, está tudo muito bem lá estipulado, digamos assim. Só que nós somos todos humanos e no dia a dia somos confrontados com a realidade, não é? Uma coisa é o que está escrito nos livros. Outra coisa é depois passarmos dos livros, não é? Daquilo que aprendemos na universidade e estudamos, à prática, porque no dia-a-dia a gente lida com emoções, lidamos com pessoas, não é? E então tudo isso acaba por se refletir naquilo que é o desempenho da função de jornalista. Mas, repito,
O mais importante é sermos fiel à nossa ética, fiel aos nossos valores, termos em atenção que a nossa obrigação, o nosso dever enquanto jornalistas é passar a informação ao público, às pessoas, às populações, da forma mais rigorosa, isenta, imparcial, apurando todos os factos, e para isso tem toda aquela estrutura da pirâmide que a gente aprende na universidade. E respondendo essas perguntas, digamos assim, da pirâmide, nós vamos, com certeza, ter uma notícia bem produzida. Agora, tem uma questão que é muito importante também na liberdade de imprensa, que é o acesso às fontes. O acesso às fontes não é fácil. Como já vimos, referi anteriormente, nem sempre as pessoas querem dar as informações, querem dar a cara, mas nós temos o dever, a obrigação de trazer sempre o contraditório, não é? Ouvir o outro lado da questão, não é? O outro lado das pessoas também. Se alguém acusa alguém de alguma coisa, nós temos que ter sempre as duas versões da história, e isso é muito importante. Agora, por exemplo, quando alguém não quer dar o contraditório, vocês acham que devemos não fazer a notícia, não informar as pessoas, se nós temos os elementos e demos abertura às pessoas para replicarem, não é? Para ouvir o contraditório? Pensem nisso e depois, durante o debate, eu vou querer ter algumas respostas. Portanto, a liberdade de imprensa tem também muitas responsabilidades, como já vimos aqui. A responsabilidade, acima de tudo, de trazer a verdade, não é? E a gente costuma dizer, trazer a verdade independentemente das consequências. Não é assim também, não é? Temos que medir as consequências, e nós hoje em dia vemos muito isso nas redes sociais. O que é que está a acontecer nas redes sociais? Temos uma série de páginas de informação ou conteúdos, digamos assim, que não são páginas nem de órgãos de comunicação social, nem de informação, digamos assim, mas páginas pessoais de pessoas que estão nas suas comunidades, nas suas cidades, e têm acesso a uma série de informação em tempo real, recorde, digamos assim. Parece que as pessoas estão nos sítios mesmo antes das coisas acontecerem. E competem lado a lado, digamos assim, com a comunicação social, com os órgãos de comunicação social. Só que aqui temos que saber distinguir o que é um órgão e o que é uma página, qual é o dever de um órgão de comunicação social, do jornalista, de verificar as informações, de verificar as fontes. E nós tivemos um exemplo recentemente, que foi de um senhor que infelizmente cometeu homicídio, não é? Na esposa, um caso de BBG, e que depois estava foragido. E houve uma página de uma pessoa que está sempre atualizada no Facebook, neste caso, que deu o indivíduo que tinha suicidado. Pronto, já toda a gente disse que ele tinha suicidado, já estava a correr a informação em todo lado. Inclusive, um colega disse assim, temos que pôr a notícia no site. E eu disse, mas temos que pôr a notícia no site, mas eu não tenho informação nenhuma, a polícia não confirma. Não conheço ninguém que viu o corpo, nenhuma fonte me garante que essa pessoa de facto se suicidou ou que foi encontrada morta. Não posso pôr essa notícia no site. Não, temos que pôr, temos que dar, temos que ser os primeiros, etc, etc. A verdade é que depois o indivíduo não se suicidou e foi capturado pela polícia. Ou seja, isto é um exemplo da importância de nós analisarmos muito bem as informações, fazermos o cruzamento das fontes. O que é o cruzamento das fontes? É a gente ver quantas pessoas estão a dizer o mesmo tipo de informação para ver se corresponde à verdade, não é? Ou se temos só uma pessoa a dizer a verdade, ou a suposta verdade, ou a suposta informação, e temos depois umas 4 ou 5 a dizer que não, que isso é mentira. Então temos que fazer esse cruzamento das fontes. Hoje em dia é muito importante para garantirmos que a informação é o mais real possível. Elizabeth, já sabes que eu falo demais, por isso se tiver a ultrapassar o tempo, diz-me. Então isso é muito importante, porque nós temos que... todos somos humanos, não é?
somos passíveis de cometer erros, de às vezes lançar um texto que tem erros ortográficos, uma informação menos precisa. O importante é que nós demos sempre o nosso melhor quando estamos a redigir uma notícia, a fazer uma reportagem e fazer então tal a verificação da informação, o cruzamento das fontes e termos a consciência que estamos a fazer o nosso melhor trabalho. A partir daí, depois também naturalmente, quando um jornalista apresenta uma reportagem, um tema, etc., uma notícia, estamos sujeitos depois às críticas, não é? E hoje em dia os jornalistas têm também que saber lidar muito bem com as críticas, porque os jornalistas são alvo de ataques nas redes sociais, não é? Porque lá está o mundo da internet, como já falava ali com a colega há pouco, a professora, o mundo da internet tem um lado bom e tem um lado menos bom. E nós temos que saber tirar o proveito desse lado bom, não é? Do acesso à informação. Hoje temos uma série, já não precisamos de tantos livros, digamos assim, temos uma série de informação disponível à distância de um clique. E nós, jornalistas, também temos que saber tirar a partir disso. E hoje, por exemplo, as redes sociais não são só coisas más. Nós temos acesso a trocarmos mensagens com fontes nas redes sociais, no WhatsApp. Nem sempre se usa o e-mail hoje em dia. Eu diria que o e-mail, no papel de jornalista com as fontes, o e-mail, se calhar, hoje em dia já nem sequer está em primeiro lugar, não é? É no Messenger, é no WhatsApp, portanto, nas redes sociais, que às vezes a gente também tem acesso a essa informação. Portanto, a responsabilidade da imprensa é, acima de tudo, esse compromisso que nós temos com os cidadãos, com a população, com os nossos leitores, seja na imprensa, seja no site, seja na rádio, seja na televisão, não é? Que é aquele meio mais imediato por causa da imagem, digamos assim. E basicamente é essa mensagem que eu teria para passar para já, e também termos a noção de que ser os primeiros a dar a notícia é bom, mas quando damos essa notícia em primeira mão, temos que ter a garantia que essa notícia corresponde à verdade, porque hoje nós vivemos uma competição, digamos, muito cerrada, mesmo não é só a nível mundial. Aqui em Cabo Verde também temos muitos órgãos privados, temos também muita imprensa pública, não é? A imprensa pública é a maior empregadora em termos de jornalistas, repórteres de imagem equiparados. Então há eu diria, uma rivalidade saudável naquela questão de sermos os primeiros a dar a informação. Portanto, tenham sempre isso em muita atenção, procurar o rigor, a isenção e imparcialidade e ouvir o contraditório. E, por favor, não pratiquem a autocensura quando forem futuros jornalistas. E perguntem sempre porquê que querem ser jornalistas. Façam muito bem essa análise, porque não é uma profissão que se ganhe muito bem, não é uma profissão fácil, e aqui não quero ser dramática, mas uma coisa eu posso dizer, que dá uma satisfação muito grande quando nós vemos que uma matéria que a gente publica, uma notícia, uma reportagem, contribui para mudar a vida de uma pessoa que seja... Não há satisfação melhor, podem ter a certeza. Muito obrigada, para já fico por aqui. Obrigada. Ok, muito obrigada, Gisela, pela partilha. Vamos deixar nossas perguntas para depois do intervalo. Podem fazer as questões de imediato na comunidade ou aguardamos a retomar o intervalo. Vamos agora passar para o segundo painel, que é o jornalismo de proximidade e a sua importância na liberdade de imprensa. Agora convido a Elizabeth a abordar este tema. Mais uma vez, bom dia a todos. A partir deste momento vou fazer uma pequena abordagem com relação ao jornalismo de proximidade e a sua importância na liberdade de imprensa. Quando falamos de proximidade, algo que nos vem à mente logo é a questão de estarmos próximos, perto e algo que está à vista. No entanto, ao colocarmos estas duas palavras juntas numa só frase, saímos do óbvio para um paradoxo.
O jornalismo sempre foi uma profissão muito distante das pessoas e hoje ainda há redações que têm essa dificuldade em se aproximar das pessoas e também o facto, se por um lado estar próximo das pessoas, isso proporciona ao jornalismo uma diferença importante em termos de simplicidade, linguagem e dinâmica. Por outro lado, traz uma responsabilidade enorme com a seriedade das notícias. O jornalismo de proximidade promove uma conexão entre os jornalistas, os profissionais dessa área da comunicação social, com a comunidade, cria laços entre os jornalistas e os moradores locais, assim como permite que os repórteres entendam melhor as necessidades e preocupações de uma determinada zona ou um determinado bairro. E isso acaba por resultar numa cobertura mais relevante e impactante, e daí que desempenha um papel vital na construção de comunidades informadas, conectadas e principalmente engajadas. Por isso tem uma relevância também enorme na promoção da questão da liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa, por isso, não pode mais ser encarada apenas como o direito que um jornalista tem de informar e de ter acesso às fontes de informação sem interferência do Estado ou ainda de qualquer cidadão. É preciso, nesses dias em que as pessoas carecem mais do jornalismo tradicional, que a liberdade de imprensa esteja a mais próxima possível da liberdade que o cidadão tem para expressar qualquer opinião ou se quer fazer uma denúncia, então para estar também à vontade. Agora vamos falar de um exemplo prático, que é o caso do jornalismo que a Record Cabo Verde tem estado a fazer. Quem acompanha o nosso jornalismo sabe, se calhar, do que estou a falar. Estou a falar do caso Caça Notícias, que é um quadro que temos vindo a desenvolver e está em prática desde há vários anos. Esse quadro é um caso de sucesso e é a extensão do nosso jornalismo para fora da redação, porque pessoas comuns dão as informações, enviam vídeos, imagens, entrevistas, sugestões para os jornalistas fazerem a cobertura de qualquer algo que acontece na sua zona. A pessoa está a passar, por exemplo, no bairro da Fazenda, encontra lá um acidente ou está um vazamento de esgoto ou qualquer coisa. Se calhar a primeira coisa que vem logo à mente, a Record, porque sabe que a Record está a fazer o jornalismo de proximidade. Lembra, se calhar, da Elizabeth, do Adalberto, da Cassandra ou da Elisandra. Há dias, por exemplo, tivemos um caso que aconteceu num dos bairros da cidade da Praia. A pessoa entrou em contato conosco através do Caça Notícias. Essa mesma pessoa disse: eu conheço a jornalista Elisandra Silva. Então a pessoa sente-se à vontade e já sabe quem é a jornalista que quer dar esta informação diretamente para essa jornalista, para ir lá recolher as informações e fazer o seu trabalho. Alguma vez já participaram do quadro Caça Notícias? Pergunto aqui para a plateia. Algum aluno, se já participou, já chegou a enviar mensagens? E, é claro, sempre fazemos o possível para responder às mensagens, tanto no Viber, no WhatsApp, e dar uma resposta. É claro, há coisas que também chegam e nem sempre vamos conseguir fazer, porque nem todos os acontecimentos ou algo que as pessoas estão a denunciar, às vezes pode ter um valor notícia. Então, há esse critério, fazer a seleção, porque não vamos fazer uma notícia que interessa apenas a senhora Maria em casa. Tem que ter o interesse público. Então, também fazemos esse filtro com o objetivo também de fazer um jornalismo que interessa a todos, de facto. E com o quadro Caça Notícias, chegamos também aos espaços ou aos lugares que antes eram imagináveis chegar. Neste momento, não temos delegações nas ilhas, mas isso não nos impede também de fazer qualquer cobertura ou acontecimento de relevância que acontece aqui nas ilhas do país. Temos novas tecnologias e sabemos aproveitar bem, felizmente, na Record, dessas novas tecnologias para fazer o nosso trabalho. Mesmo na Ilha Brava, São Vicente, Santo Antão, qualquer ilha, as pessoas têm esse contacto, chamam. Então,
fazemos esse trabalho e agradecemos muito a colaboração das pessoas e também a simpatia que têm para com o jornalismo da Record, porque isso de facto é uma extensão e é algo que está a dar bem, está a ter frutos e não tem como não continuar a investir nessa estratégia para continuarmos a estar cada vez mais próximo das pessoas, seja onde elas estão. E todas as informações que acabam por chegar até nós, é claro, fazemos um trabalho de acompanhamento, vamos, a partir dos vídeos, fotografias, informações, denúncias que chegam até a Caça Notícias, como eu disse anteriormente, vamos fazer esse trabalho para fazer o acompanhamento e verificar a veracidade, digamos assim, passo a redundância, daquela informação ou dos dados enviados à nossa redação. Vamos confrontar as fontes de informação de modo a apurar a veracidade da notícia. E também, ao falarmos do jornalismo de proximidade, devemos levar em conta que, para fazer este tipo de jornalismo, há vantagens e há desvantagens. Uma das vantagens é o conhecimento direto das fontes. Neste caso, posso dizer que os profissionais que fazem o jornalismo de proximidade muitas vezes conhecem pessoalmente as fontes que descrevem em suas matérias e isso permite um entendimento mais profundo das nuances da personalidade, histórias de vida e contextos locais. Uma outra vantagem tem a ver com o relacionamento com a comunidade. A proximidade com os personagens das notícias facilita a interação e o acesso a informações relevantes. Os jornalistas podem identificar pautas locais com mais facilidade e sensibilidade. Imagine uma jornalista morar no bairro de Eugênio Lima e se lá já tem vários dias sem água. Esse jornalista, é claro, chega na redação, nas reuniões de pauta, vai dizer, na zona de Eugênio Lima já tem uma semana, 2 semanas sem água. Então, acaba por ser também a jornalista a fonte de informação em certos casos. Mas, é claro, também sempre vamos analisar. Há casos que acontecem numa determinada zona, mas a jornalista pode não sentir tanto a vontade para fazer a recolha das informações e fazer o tratamento das notícias. Isso também respeitamos, porque, como eu disse, tem vantagens, tem desvantagens. E tem uma outra vantagem que é a questão do imediatismo. A agilidade na cobertura de eventos locais é uma vantagem, tendo em conta que os jornalistas estão mais próximos dos acontecimentos através de fontes locais, o que facilita o acesso dos jornalistas às informações, fazendo com que a notícia chegue ao público de forma mais rápida e em primeira mão. Já quando vou falar das desvantagens, aponto aqui como uma das desvantagens a questão da proximidade com as fontes de informação, tendo em conta que isto, de certa forma, pode dificultar a objetividade e a imparcialidade do jornalista no relato dos acontecimentos. O jornalista pode se envolver emocionalmente com as fontes ou os eventos. Uma outra questão tem a ver com riscos e pressões locais. Como disse a minha colega Gisela, vivemos num bairro, digamos assim, tão pequeno, num país onde, se calhar, quase todo mundo conhece todo mundo e há pressões, podem ser de pressões políticas ou sociais e para evitar certos temas ou abordagens. E então, todos os dias, praticamente, os jornalistas são confrontados com isso e há que saber diferenciar isso e saber em que ponto ou como fazer para tentar diferenciar isso e fazer o seu trabalho sem interferências. Vou dar um exemplo também nesta questão das desvantagens, porque moro numa zona onde aconteceu um caso, a Record foi lá para fazer a reportagem, registrou as imagens, foi no âmbito de uma operação policial que a PJ estava a fazer em diferentes bairros da cidade da Praia e fez, inclusive, esta operação numa residência. Conheço aquela senhora que é responsável daquela residência e o seu filho era um dos visados da polícia. Então, registramos aquelas imagens. É claro, não tínhamos também imagens de todas as casas onde
aconteceu a operação policial. Então, todas as vezes que vamos falar daquele caso, recorremos ao arquivo sempre para colocar aquela imagem. Aquela senhora, então, sentiu-se praticamente incomodada com as imagens da sua residência, que estava a passar sempre na Record, e todas as vezes que ela me via na rua, oh Elizabeth, Elizabeth, aquela imagem está a me fazer mal, não podem passar mais daquela imagem. Enfim, é uma situação bastante complicada, mas nós também temos o nosso direito sobre aquela imagem, fazemos as imagens, mas trata-se de uma pessoa que tem um histórico também de depressão e sempre dizia, se a Record não tirar aquela imagem da antena, eu vou praticar o suicídio. Estava num ponto, se calhar, praticamente, assim, mesmo eu estava um dia junto com a minha colega também, fez a mesma abordagem para a minha colega, sempre tentava falar com ela, mas não entendia e dizia, mas o seu nome aparece lá sempre como chefe de informação. Mas, enfim, foi uma questão que ficou resolvida e ainda bem. Mas isso é para dizer que também nessa questão das desvantagens, então há sempre questões profissionais e emocionais que vamos tentar saber como diferenciar para não afetar também a nossa vida profissional. Tenho ainda um outro caso que aconteceu, isso foi logo em 2010, no início da minha carreira profissional. Fui fazer uma reportagem de um senhor que estava a ser supostamente acusado do roubo de vários animais. Fui lá na garagem onde estavam os animais, mas no momento em que eu cheguei lá, a polícia já tinha retirado todos os animais, os criadores já estavam também na posse das suas crias, então fiz um relato daquela informação à frente da garagem, fiz o vivo, foi aqui neste espaço onde encontraram os animais supostamente roubados. Fiz aquela descrição, mas em nenhum momento disse o senhor é culpado, o senhor tem a culpa mesmo, porque eu não posso dizer isso. O que eu disse foi, de acordo com informações recolhidas no terreno, de acordo com informações de fontes policiais, foi neste espaço que encontraram os animais roubados. Logo no dia seguinte, aquele senhor amanheceu na Record a perguntar para mim, a tentar me intimidar, né? Mas eu disse para ele, eu fiz o meu trabalho, respeitei todas as regras do jornalismo, então não fiz nada de errado. É um caso que já está sob alçado da polícia, o senhor tem que resolver com a polícia, não comigo, porque fiz o meu trabalho enquanto um profissional da comunicação social, não tenho nada a temer. Então, depois, ele foi-se embora e nunca mais falou comigo sobre isso. Tem uma outra questão em termos de desvantagens, que é a questão da limitação de recursos. Muitas vezes, os órgãos de comunicação social deparam com a falta de recursos financeiros e técnicos para investigações aprofundadas ou cobertura extensa. Dependendo da cobertura, o jornalista está sujeito a alguns desafios que podem impactar na qualidade das suas investigações e, por conseguinte, no produto final. Tudo isso leva-nos a concluir que o jornalismo de proximidade tem, sim, vantagens, mas também apresenta vários riscos. Só para dar um último exemplo, uma outra colega da redação, num certo dia, foi para uma zona também da cidade da Praia para fazer uma cobertura sobre um caso de delinquência juvenil e quando chegou no terreno, estava com o cinegrafista, com o motorista, mas a jornalista nem sequer chegou a descer da viatura, porque um indivíduo que supostamente fazia parte de um dos grupos então dirigiu para a nossa equipe e disse, aqui ninguém vai registrar nada, ninguém vai falar, intimidou até os residentes da zona. A jornalista, claro, sentiu-se intimidada também, então com medo porque não sabe o que é que vai acontecer, sabendo que um indivíduo está a apresentar alguns comportamentos desviantes. Então a jornalista chamou para a esquadra da polícia e foi para lá, a gente na viatura, para tentar dar a cobertura daquilo, saber o que é que estava a acontecer e depois fizemos o nosso trabalho e voltamos para a redação. São casos que acontecem praticamente todos os dias, mas a questão é, se o jornalista
sentir-se de facto intimidada, sem fazer a recolha das informações, sem registrar as opiniões das pessoas, isto, a nossa democracia, é claro, fica em causa, e a questão da liberdade de imprensa também fica condicionada e prejudicada. Então, perante isto, pergunto aqui para os futuros jornalistas, depois de estarem no terreno proximamente, em casos do género, já estão preparados para lidarem com situações do tipo? Se calhar é uma questão que deixo aqui para a vossa reflexão e no momento do debate podemos também falar mais acerca disso. E mais uma vez, muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Elizabeth, pela partilha. E também foi justo ao tempo, hein? Vamos deixar as questões para lá, mais para depois do intervalo. E como disse a Elizabeth, a Record, como faz jornalismo de mais proximidade, tem esses desafios que às vezes é ser intimidado, mas faz parte do desafio. E como também, sendo jornalismo próximo da população, tem também de dar voz ao contraditório. Esse é o terceiro painel que vamos entrar agora, o exercício do contraditório enquanto direito e dever. Agora vou deixar a palavra ao Adalberto Moura. Muito bom dia a todos. Queria agradecer a presença de todos aqui e a oportunidade de partilhar um pouco convosco, futuros jornalistas, também professores universitários. Vejo aqui caras conhecidas que já vêm quando frequentei a universidade, já foram professores. O exercício do contraditório como direito e dever é o que vou falar. Já foi referido aqui pela minha colega de painel aqui, um pouco sobre isso. O que é que diz? O exercício do contraditório é ouvir a outra parte. Simplesmente trata-se disso, sempre ouvir a outra parte. Nós, como jornalistas, quando saímos para o terreno, temos de coletar várias informações de várias fontes. Sabemos que as pessoas têm direito de falar, direito a informar. Então, qualquer pessoa tem, por vezes, os interesses dela. E nós, quando vamos para o terreno, recolhemos a informação daquela pessoa, não só ouvimos aquela parte, não podemos nunca fazer isso enquanto jornalista. Temos que ouvir todas as partes, até a parte intermediária, por exemplo, pode ser ouvida. Isso porque acabamos por recolher a parte que denuncia, por exemplo, um problema, uma questão. Ouvimos, por exemplo, uma outra entidade também. Acabamos por recolher as informações das várias partes existentes. E isso acaba por tornar a notícia, a informação, cheia de conteúdos, mais rica. Porque nós, como jornalistas, temos uma responsabilidade social, temos várias responsabilidades sociais. E nunca devemos informar a sociedade ou quem recebe a notícia com partes da informação, uma informação incompleta neste caso, porque ele não vai ter todos os elementos para ter a sua opinião, para fazer o seu juízo de valor sobre o que está a passar, sobre aquele determinado fato. Vocês, como futuros jornalistas, chegam à redação assim e de repente surge qualquer coisa que vocês têm que sair no terreno para cobrir qualquer coisa. Pode ser um incêndio, pode ser um homicídio. E no terreno vocês têm que recolher as informações. Por exemplo, um dia eu fui chamado para cobrir um problema entre vizinhos na Vila Vitória, onde houve uma pessoa, um grupo de pessoas destruíram a casa de uma pessoa, jogaram pedra e a pessoa foi lá, colocou a sua versão dos fatos, questionou. Eu fui recolher a informação da senhora, depois fui tentar ouvir outra parte. Trata-se de uma briga entre vizinhos, envolvendo várias pessoas, neste caso grupos, também de pessoas de outras zonas. Então, tive que tentar ouvir, por vezes não encontramos a pessoa aí presente no local, temos que deslocar, chamar o carro, eu tenho que ir para outra zona, tomar contatos, tentar ouvir as outras fontes. Uma coisa que eu encontrei na Record é que foi uma coisa natural. O exercício do contraditório, quando eu comecei a trabalhar na Record, foi natural. Saio para o terreno, nós nunca regressamos. Fazemos de tudo para sempre ouvir a outra parte, porque temos a consciência de como é isso importante
para a informação, para a redação, para a nossa imagem na redação e também para o público que nos assiste. Temos sempre isso em mente. E o que é que acontece? Quando ouvimos a outra parte, acabamos por receber informações importantes para a notícia, porque uma parte pode ter o seu interesse, falar somente do interesse dela, e quando ouvimos a outra parte, recebemos a outra parte da informação, e depois, por exemplo, voltamos a questionar a primeira pessoa. Não, a outra pessoa disse uma determinada coisa. O que é que tem a dizer sobre isso? Recolhemos ainda mais conteúdo, mais informações que tornam a nossa notícia mais rica. E porque estamos numa situação onde as pessoas têm direito. As pessoas têm direito ao contraditório, exercer o contraditório. Não podemos ir lá só ouvir uma parte e falar o que uma pessoa diz. Então, o jornalismo que fazemos na Record é um jornalismo que procuramos a verdade, a veracidade dos fatos. E o bom jornalismo exige isso. Tentamos procurar uma panóplia de fontes que vai enriquecer a nossa peça, a nossa reportagem ou a nossa notícia. Então, é como, por exemplo, no processo penal. No tribunal, a outra pessoa tem que ser ouvida, a outra pessoa não é julgada antes de ser ouvida, de as provas serem colocadas, a pessoa tem o direito de se defender. Então, a mesma coisa acontece com o nosso trabalho no jornalismo, é um trabalho muito sério. Então, todos os jornalistas devem ter isso em mente, procurar sempre o contraditório, várias fontes, diversificar as fontes. A Autoridade Reguladora para a Comunicação Social, no seu relatório de 2021, citou a Record como a emissora em que, nas suas notícias, mais exerceu esse direito de contraditório. Então, é uma coisa, como já disse anteriormente, que existe na Record, nós sempre procuramos fazer isso. Porque estamos numa sociedade em que é preciso ter cuidado com a imagem da outra pessoa, porque não podemos manchar a imagem da outra pessoa sem ouvi-la primeiro, sem dar a oportunidade dela de se defender, de ouvir o fato dela. Depois, ela pode ser, por exemplo, no tribunal, deixar a justiça fazer a sua parte, mas não devemos, porque estamos numa sociedade aberta onde as pessoas recebem a informação e podem ter, por vezes, comportamentos de acordo com o que nós informamos para aquela pessoa. Então, temos essa responsabilidade, enquanto jornalista, de exercer esse contraditório. Por vezes, não conseguimos. Foi uma questão que a minha colega aqui colocou, não conseguimos. O que é que fazemos quando não conseguimos? Enviamos e-mail, tentamos contactar. Nós esgotamos todas as formas de encontrar o contraditório antes de colocar a matéria no ar, por exemplo, mas não podemos ficar presos em não colocar a matéria no ar, em esperar, por vezes, podemos esperar até meses para a outra parte responder, mas não podemos fazer isso. Temos que colocar a matéria no ar e a outra parte pode exercer o direito de resposta posteriormente. E chegamos a um ponto que eu queria, a ARC mesmo, o relatório da ARC diz isso, mesmo a Record sendo a emissora que em 2021, como disse, mais exerceu o contraditório nas suas peças, também a ARC diz que viu que a outra parte nem sempre contou a sua verdade dos fatos, não é? Não contou, tem dificuldade, omitiu. Não, omitiu quer dizer, não respondeu, quis ficar em silêncio. E é uma outra questão que queria partilhar aqui convosco, que é as instituições ou pessoas também não vejam o exercício do contraditório como um dever. Isso devia ser visto como um dever. Porque acaba por quê? Por enriquecer o trabalho que o jornalista faz, acaba por contribuir mesmo para uma sociedade com mais liberdade de imprensa, que é o que estamos a falar aqui hoje. Com mais informação, quando todas as partes contribuem, falam sobre um determinado problema, sobre um determinado fato, isso acaba por contribuir para o desenvolvimento mesmo da sociedade. E é isso que esperamos das nossas instituições. Por vezes elas se calam, demoram por responder e ficamos, por vezes, com matérias somente com um lado.
Nós tentamos sempre dar voz para a sociedade falar e as instituições também têm voz, têm direito de falar, de pronunciar. Porque nós sempre, como jornalistas, sempre queremos dar voz a todos. Todos na sociedade têm o direito de falar, têm o dever também de falar sobre uma determinada questão que pode estar a prejudicar a nossa sociedade. Então, o exercício do contraditório faz parte do bom jornalismo. Então é isso que eu queria, a mensagem que eu queria passar para vocês hoje, que sempre vocês, como futuros jornalistas, tentem ouvir a outra parte. Não se cansam de deslocar, de contactar, de procurar, porque isso vai refletir na vossa peça que vocês vão fazer, e também o telespectador em casa vai ter mais elementos, vai ter mais conteúdos para criar o seu juízo de valor sobre aquela notícia, sobre aquela matéria que está a ser feita. Concluindo, gostaria de deixar aqui um apelo mesmo para as instituições, não só as instituições como as pessoas também, o cidadão comum, em pensar nisso, de exercer o contraditório, de pensar o contraditório como um dever que deve ser feito de uma forma imediata, natural. Por vezes entendemos que a pessoa, por exemplo, a instituição, de imediato, não tem toda a informação para responder, mas que, por exemplo, no dia seguinte, ou o mais breve possível, pronunciar-se. Porque temos uma dificuldade, como aqui minha colega disse, em ter acesso às fontes de informação. Por vezes se escondem, contactamos, não respondem, e isso acaba por dificultar o nosso trabalho enquanto jornalista, como informadores para a sociedade. Eu acho que todos nós, como jornalistas, a emissora também e a sociedade em geral tem tudo a ganhar quando as instituições passarem a ver o exercício do contraditório como um dever e ter muito mais espontaneidade em fazer isso, em não esconder ou demorar demasiadamente, por vezes nem chegam a responder. Acho que todos nós, a sociedade, tem tudo a ganhar por ser uma sociedade mais democrática, onde temos mais liberdade de imprensa, mais liberdade de expressão, mais conteúdos, mais verdade, porque aqui é isso, nós trabalhamos com verdade, o jornalismo é isso que trabalhamos com verdade, e verdade não está só numa parte, temos de ouvir várias partes, e deixamos juízo de valor também para a sociedade. É isso que eu queria partilhar convosco hoje, agradeço a vossa atenção. Muito obrigada, Adalberto, e com isso, como já viram, temos desafios durante a jornada de jornalismo e ainda mais nessa era de redes sociais e digital. Então, esse é o nosso quarto painel, que será conduzido pela Cassandra Silva, os desafios do jornalismo tradicional nas eras de social media, nas redes sociais. Muito bom dia a todos, em especial aos futuros jornalistas e também aos dois grandes professores que estão aqui, o professor Daniel Medina e Silvino Évora, que muito contribuíram para a minha formação. Vamos falar então sobre os desafios do jornalismo tradicional na era das redes sociais, e sabemos que o jornalismo é uma área tão nobre, mas ao mesmo tempo tão desafiante, e tem deparado com cada vez mais desafios com o advento das novas tecnologias e, sobretudo, das redes sociais. Então, e principalmente nós da área da comunicação, nós profissionais da área, temos que estar antenados, porque as redes sociais têm as suas vantagens, mas também têm as suas desvantagens, então nós temos que estar antenados para não cometer nenhum deslize. E falar do jornalismo tradicional é falar sobre o jornal impresso, é falar da rádio e também da televisão. Então trouxe aqui 3 desafios para reflexão, que têm a ver com a questão da velocidade de informações, a questão da desinformação, ou seja, os fake news, e também o surgimento cada vez mais crescente de páginas não oficiais onde divulgam informações. Pegando na questão sobre a velocidade de informações, as redes sociais propiciam um ambiente onde
as informações podem se espalhar rapidamente e isso desafia o jornalismo tradicional a manter-se neste ritmo para que as pessoas que consomem este tipo de conteúdo diariamente possam ter acesso às informações de uma forma mais rápida. É importante destacar aqui também que nós, da área da comunicação social, temos muitas vezes também acesso a muitas informações através das redes sociais que vamos levar até ao público. Então, esta questão da velocidade de informações traz-nos o desafio da agilidade, de ser cada vez mais ágil, mas ao mesmo tempo cuidadoso. Cuidadoso no sentido de averiguar, fazer a verificação dos fatos e levar uma notícia, levar uma informação com credibilidade, tendo em conta todos os princípios e a responsabilidade, como a nossa colega já tinha referido aqui. E aqui em Cabo Verde, o que se nota é que os órgãos da comunicação social têm apostado cada vez mais nas plataformas digitais. Por exemplo, a Record Cabo Verde, neste momento, tem grande alcance junto ao público, não só a nível de sinal aberto, mas também neste ambiente virtual, e foi uma das primeiras emissoras aqui no país a apostar nas redes sociais. Tem aqui alguns dados, tem atualmente 55 mil subscritores no canal no YouTube, que é o nosso canal Record Dinoso, não sei se conhecem. Temos também 49 mil seguidores na página do Facebook, que é a redação Record Cabo Verde, e são nesses espaços virtuais que colocamos as nossas matérias que produzimos diariamente. Então, através destes espaços, conseguimos ter uma interação também com o público, através de mensagens, através de comentários. Então, estamos sempre atentos aos comentários para ver como é que o público está a receber o nosso trabalho. E através de comentários podemos ver em que pontos, por exemplo, podemos melhorar. Este é um aspecto que estamos sempre atentos, por vezes recebemos críticas construtivas e levamos sempre isso em conta para saber, né, onde é que podemos pegar para melhorar o nosso trabalho e ser cada vez mais ágil e ao mesmo tempo cuidadoso. Temos também o outro desafio que tem a ver com o surgimento da divulgação de informação em páginas não oficiais, que é uma preocupação atual, é que têm surgido cada vez mais páginas que são criadas por indivíduos que não são jornalistas e que não têm aquele cuidado na produção do conteúdo jornalístico, mas que utilizam aquele formato de notícia para passar as informações e muitas vezes divulgam informações sem credibilidade, às vezes notícias falsas, que é um outro ponto que também vamos falar aqui, ou seja, sabem que não estão a ser regulados, então não têm a preocupação, por exemplo, com a questão da preservação da identidade, do respeito pela privacidade da pessoa e também muitas vezes não usam o princípio do contraditório, como o colega Adalberto acabou aqui de explicar, então não estão preocupados com estes princípios e regras do jornalismo que nós, enquanto órgãos da comunicação social e profissionais da área, temos esta responsabilidade. Então, o que se nota muitas vezes é que estas páginas não oficiais acabam por ter um maior engajamento na publicação de determinadas peças, porque não estão preocupados com o conteúdo que se vão publicar. Posso aqui dar um exemplo. Fiz uma peça de violação sexual contra menor, em que a mãe da vítima queria dar a cara, mas nós, com responsabilidade na matéria, em relação à proteção, à imagem e à identidade da vítima, conversamos com a mãe e, claro, colocamos apenas o depoimento, mas sem mostrar
o rosto da mãe, para proteger a vítima. Mas ela decidiu dar a cara nas redes sociais, inclusive postou a foto do agressor. E nós frequentemente somos questionados o porquê que não colocamos a foto do agressor nas nossas peças, sobretudo nas redes sociais. O porquê disso? Porque sabemos que a lei não permite que colocamos a imagem do agressor ou do suposto agressor. Então, só para terem uma ideia, que são aspectos que nós temos em conta e que estas páginas, que muitas vezes acabam por ter um maior engajamento, não estão preocupados porque sabem que não são regulados e acabam por ter maior engajamento, mesmo às vezes em peças jornalísticas que nós, os órgãos da comunicação social, nós, os profissionais da área que somos regulados, nós produzimos uma determinada matéria e quando ela for publicada numa dessas páginas, muitas vezes tem maior alcance em termos de engajamento, em termos de visualizações, porque acabam por atrair, por vezes, mais pessoas por causa do número de seguidores que têm, por causa desta questão de que não estão preocupados com o conteúdo que vão ser ali publicados. Então é um desafio que nós temos enquanto profissionais da comunicação social e tem também a questão dos fake news. Estas páginas muitas vezes publicam informações não verdadeiras, não só estas páginas, mas também pessoas em particulares, e esta é uma outra grande preocupação, outro desafio que nós temos enquanto profissionais da área da comunicação. Então, devemos ter em conta, porque são muitas as informações que encontramos nas redes sociais, então temos que ter essa capacidade de filtrar as informações e tirar aquilo que é a verdade nesse ambiente onde a veracidade dos fatos nem sempre é priorizada. E a desinformação ou os fake news, temos que ter em conta que elas podem trazer consequências graves, sejam elas divulgadas em ambiente virtual ou também noutros ambientes. Podem colocar em risco, por exemplo, a vida de uma pessoa ou até mesmo de uma comunidade. Não sei se lembra, por exemplo, de um caso que aconteceu recentemente em Moçambique, por causa de uma onda de desinformação. Mais de 100 pessoas saíram desesperadamente à procura de um refúgio por causa de uma desinformação acerca de um suposto surto de cólera. Então acabaram por fugir e nessa fuga a maioria delas perderam a vida no naufrágio. Lembram deste caso? Não acompanharam? E, então, infelizmente, 98 pessoas perderam a vida por causa de desinformação. Então, isto aqui só para vocês terem a ideia de quão enorme é a nossa responsabilidade enquanto profissionais da comunicação social, enquanto jornalista, a levar uma informação com responsabilidade até ao público lá de casa. E estão aqui futuros jornalistas do país. Certamente a forma como vocês consomem o jornalismo no dia-a-dia vai influenciar na vossa forma de fazer o jornalismo. Então, eu queria deixar aqui uma pergunta para vocês responderem posteriormente, que é como que vocês estão se preparando para lidar com estes desafios que eu mencionei aqui. Muito obrigada a todos. Bom, Cansada, muito obrigada. Antes de irmos para um pequeno coffee break, vamos, todos que têm o cronograma do programa, podem escanear o QR Code que está ali e fazer as vossas questões, que depois de retornarmos do coffee break, vamos ter um debate de perguntas abertas a vocês e também à comunidade no grupo ali, está bem? Tem 15 minutos para um breve coffee break ali na cantina, retomamos aqui em breve, está bem?